Olá, sejam todos bem-vindos, né? Todos os familiares que acompanham sempre as minhas reuniões, né? As minhas orientações sobre o amor exigente. Sou Júnior, terapeuta, consultor, dependência química, especialista em atendimento familiar. Hoje, mais uma noite aí, no qual nós vamos tratar sobre o assunto, o enfoque deste mês, né? Dessa semana, né? Dentro do amor exigente, aquilo que é importante, todas as famílias aí que sempre acompanham, né, no intuito dessa evolução, né, emocional que todo parente, que toda pessoa, que todo familiar busca, né, dentro dessa situação tão difícil que é o tratamento desse ente querido aí, né, seu, né, desse parente adoecido por conta do uso de drogas. Então, hoje, nesta quarta-feira, como de costume, vamos falar um pouco, né, dentro do princípio deste mês, que é o esperançador. Porém, dentro desse princípio, nós estamos falando sobre administrar crises, né? E nós falamos nesta semana, né, sobre o enfoque eu e o outro, e a dificuldade, né, dentro desse trabalho, desses padrões de comportamento desse ente querido, né, adoecido por conta do uso de drogas, e o quanto que o outro, né, afeta os meus próprios comportamentos dentro daquilo que essa doença, né, ela adoece toda a família, todo o contexto, o quanto que as atitudes e os comportamentos desse ente querido adoecido pelo uso de drogas, né, tem afetado a minha vida e principalmente as minhas tomadas de decisão, né? Então esse enfoque eu e o outro, ele vem nos dizer nesta semana que nós precisamos analisar, avaliar as minhas atitudes, identificando as possíveis respostas que o outro, né, venha a receber. Ou seja, eu preciso começar a avaliar, né, como que é o meu desenvolvimento, como que é a resposta, né, quando eu recebo uma atitude, né, dentro de um comportamento disfuncional desse ente querido, adoecido pelo uso de drogas, e qual é a resposta que eu, Júnior, eu, familiar, né, desse ente querido adoecido, eu devolvo. Né? Nós sabemos que, por conta, uma das grandes características dessa pessoa adoecida pelo uso de drogas, dentro da dependência, ela é a chantagem, né, a chantagem emocional. Famílias, nós sabemos que isso existe muito, né? É um padrão de comportamento das pessoas, né, porque dos dependentes de uso de drogas e álcool. A chantagem emocional, assim, quando você toma uma atitude, você está dizendo para esse ente querido adoecido, você, olha, eu não aceito mais, né, que você chegue drogado dentro de casa, eu não aceito mais que você chegue embriagado dentro de casa, que você tire as coisas de casa para trocar por drogas, que você mexa nas minhas coisas, mexa na minha carteira, tire dinheiro da minha carteira, da minha bolsa, né? Enfim, qualquer tipo de comportamento inadequado, né? Você tenta se posicionar, certo? Para que não estabeleça uma crise maior do que já existe, certo? Porém, você fica acuado, né? Um medo, uma insegurança de que esse comportamento que você precisa ter, né? Porque é inadmissível dentro de uma situação aceitar essas condições, né, que o próprio dependente químico o coloca, né? E aí você se fica acuado, que você pensa, se eu chamar a atenção dele, e uma crise maior vai se estabelecer dentro da situação. Né? Ele vai gritar, ele vai, até como fala aqui dentro do enfoque, uma tática terrorista, né, que é atacar. Quando a pessoa ela se sente, ela fez esse ente querido adoecido, ele sabe o que ele cometeu, ele sabe o mal que ele vem causando, não só para si, mas que todo, né, esse contexto, como nós estamos tratando do eu e o outro, ele sabe o quão mal ele tem feito para ti,
né? Porém, ele não tem a condição, ele não tem a consciência plena, porque as drogas tiraram isso dele. Muitas famílias até perguntam dentro de um atendimento familiar, falam, mas Júnior, parece que ele é outra pessoa. Né? Na verdade, é a falta de consciência daquilo que ele está fazendo, né, por conta do uso abusivo de drogas, o deixa assim. Aí alguns defeitos de caráter são aflorados mediante a essas situações, no qual a pessoa ela fica totalmente inconsciente dentro dos seus padrões de comportamento. Aí, quando ela se vê numa situação no qual ela sabe, né, quando passa o efeito da substância, ela sabe que ela fez, que ela cometeu algo errado, né, que ela sabe que isso vai sofrer uma repreensão. Então, qual que é o movimento natural, né, do ser humano dentro dessa situação? É o ataque, né? A melhor forma de se defender é atacar. Daí esse dependente químico ele vai gritar, ele vai oprimir, ele vai dar de dedo, ele vai falar que a culpa de tudo isso é por conta de que você o trata mal, né? Então esses são alguns padrões, né, de comportamento desse dependente químico, no sentido de que para que ele não se afete, para que ele não saia da sua zona de conforto. Qual que é a zona de conforto do dependente químico, do alcoolista? O uso. Essa é a zona de conforto que ele se encontra. Né? Então, para que ele não saia desta zona de conforto, ele tem que estabelecer uma nova crise, ampliando uma situação que já era crítica, né? Para que ele se mantenha dentro dessa zona de conforto, ele ataca você. Né? Então, as características dessa dependência, eu acabei de falar, a chantagem emocional, chora, negocia, fala que vai parar, porque ele se vê numa situação crítica, né? Estabelecendo-se uma crise interna, no qual ele não consegue sair dessas condições, então ele tem que se colocar de uma forma ou se fazendo de vítima ou atacando você, familiar. Né? Criando um terrorismo familiar, como nós dizemos na terapia, né? Para que a família, o familiar, se sinta culpado pela situação dele, né? Não conseguir se desvincular, não conseguir estabelecer, né, uma vida saudável saindo do uso abusivo de drogas, certo? E aí, dentro dessa crise, como nós estamos falando desse enfoque semanal, desse enfoque desse mês esperançador, que é esperança sobre estabelecer e entender que as crises existem e elas existem para serem trabalhadas. Né? Outro dia, na semana passada, nós falamos sobre isso. É uma crise bem administrada, ela me abre as possibilidades para crescimento. Isso nós estamos falando de você, quando nós falamos na semana passada do enfoque eu. Hoje, quando nós estamos falando de crises, nós vamos entender que cada um, quando desse enfoque falamos eu e o outro, cada pessoa individual tem a sua própria crise, certo? O que acontece desse contexto, né, familiar é que muitas vezes os familiares tentam resolver as crises que seria do outro, desse ente que é adoecido, porque eles entendem e acreditam que esse é o movimento natural da família, né? Fazer, ajudar, dar conselho, né? E aí, tirando a responsabilidade desse ente querido adoecido de resolver os seus próprios problemas, para que ele entenda a necessidade de mudança. Enquanto ele não entender isso de forma consciente, famílias, ele vai continuar usando drogas. E ainda, além de tudo, jogando a culpa em você. Falando que você é o responsável pela vida dele não dar certo. Por ele usar droga, porque a culpa é sua. E você vai absorver isso e vai, de alguma forma, assimilar isso como se realmente fosse uma verdade absoluta. E não é. Então, o que nós precisamos fazer? Tomar atitudes. Nós não podemos ser coniventes. Nós não podemos ser passivos dentro dessas situações. Porque uma crise,
estabelecida, ela já existe essa crise, né? Você familiar que tem um ente querido adoecido pelo uso de drogas, já por si só já existe uma crise instalada aí. E nós precisamos trabalhar para que nós possamos voltar a ter uma vida saudável nesse ambiente, certo? Então, se você não for pro combate, entender lá assim, eu não posso falar com ele assim, Júnior. Eu não posso. Se eu fazer assim, aí que ele vai ficar revoltado mesmo, aí que ele vai usar droga mesmo. Mas é exatamente isso que ele quer. Que você não se posicione para que ele mantenha-se dentro da sua zona de conforto. Né? Não resolvendo as suas crises, muitas das vezes transferindo para você, familiar, um problema que seria dele, né? Contas com traficantes, problemas do relacionamento, né? Problemas no trabalho, falta de dinheiro. E quem que é o responsável? Você. Você é o culpado. Né? Então precisamos entender, né, que muitas das vezes, ao recuar, né, eu entro numa zona de permissividade, de aceitação e de passividade. Né? E esse ente querido adoecido pelo uso de drogas, ele mantém o controle da situação. E o que nós precisamos fazer, famílias, é modificar isso para que você possa retomar o controle. Porque senão ele vai manter você dentro da onde ele quer, te posicionando da forma que ele quer. Quando você se coloca, tenta se posicionar, ele grita, ele oprime, ele fala que vai fugir, fala que vai embora, que nunca mais você vai vê-lo. Para quê? Para que você recue, para que você mude a sua posição, para que você repense a atitude que você tomou. Isso é simplesmente para que você continue sendo um facilitador dentro da mudança que ele não quer viver. E como eu disse, talvez não apenas que ele não queira mudar, talvez, né, o que acontece muitos já não têm a consciência plena e a força para modificar aquela situação no qual ele vive. Entendem? Então, assim, nós precisamos, neste enfoque, aprendermos a nos posicionar. Não fugir do confronto dessa crise estabelecida ou pré-estabelecida. Dentro desse princípio esperançador que me mostra e que me fala que uma crise bem administrada pode me levar a uma mudança de vida. Então, entenda que o enfoque eu e o outro agora me ensina que eu preciso deixar que o outro aprenda a lidar com seus próprios problemas, encontrando estratégias para resolver as suas próprias crises. Esta crise, desse problema de uso de drogas e todo o contexto e as consequências que ele tem vivido são dele, desse ente querido adoecido pelo uso de drogas. Pare, você familiar, você mãe, você esposa, você pai, você tio, tia, pare de puxar, de trazer para você a responsabilidade das consequências, né, pelo uso abusivo que esse ente querido faz. O que ele decide fazer tem que ser responsabilidade dele. Porque se enquanto você trazer para você, enquanto você quiser administrar a crise dele, sabe o que vai acontecer, famílias? Ele vai ainda permanecer, né, nessa inconsciência, dessa irresponsabilidade ou da falta de responsabilidade de assumir o papel que ele tem sobre a vida dele e a responsabilidade que ele tem de modificar a sua história. Então aprenda a dizer não, a não fugir do confronto, para que esse ente querido adoecido aprenda a lidar com as suas próprias crises. Estamos buscando a liberdade dos traumas vividos. A liberdade que muitas das vezes foi tirada dentro da sua casa, no qual você muitas das vezes teve que se opor àquilo que você sempre ensinou, né? Indo ao contrário daquilo que você acredita, para que essa crise não seja aguda, não se potencialize.
com medo e a insegurança de que esse ente querido adoecido piore. E, na verdade, o que está acontecendo é isso, porque a doença ela é progressiva, incurável e pode levar à morte. E você, com medo de que essa crise aumente, né, ou que a forma que ele age de forma agressiva, impulsiva, ou oprimindo você, você tenta não se posicionar, sendo passivo, recuando nas suas decisões, para que estabeleça uma paz na família. E não vai ter paz. A paz vai se estabelecer no momento que você se posicionar, no momento que você começar a dizer não, no momento que você começar a impor regras e que ele começar a entender de forma mais consciente que as consequências daquilo que ele decidiu está sobre ele e não sobre as suas costas. Não é sobre você, e sim sobre ele. Administrar crises do outro não te traz paz, e sim aumenta a crise. Uma crise mal administrada cria-se novas outras crises. Administrar a crise significa deixar isso. Não é abrir mão, não vou estar junto com ele. Não, é deixar que ele assuma o papel da sua vida. E ele consiga trazer para ele as consequências daquilo que ele está decidindo viver. Não é sobre você, e sim sobre o outro. Para que nós possamos tornar esta liberdade plena, famílias, vocês possam entender, para que você possa entender que essa liberdade no qual você quer, sabe, a liberdade emocional de sentir-se, não que você está devendo alguma coisa ou que você sente-se culpado pelaquilo que o outro não está vivendo, sabe, quando você projetou uma felicidade para ele, você mãe principalmente, pai, projetou para o seu filho, quando ele era criança, uma vida plena e feliz e saudável, de conquista, de sucesso, e aí você também se vê impotente perante isso? Sim, isso causa impotência, sim. Porque você entende, e isso que a Humorizante ensina, que você não pode resolver os problemas do outro. Que você não pode trazer, assumir as crises que são dele, para que você viva e faça isso por ele. E cada ser humano tem os seus próprios dilemas, e que somente ele, muitas das vezes, pode encontrar as soluções para isto. Então, para que você, família, entenda dentro desse conceito, desse enfoque semanal, da semana, que quando fala eu e o outro, comece a entender que também uma forma de você ajudar esse ente querido adoecido é deixar que ele sim encontre dentro daquilo que ele precisa fazer, né, se encontrar dentro de si as respostas para a qual ele ainda não consegue enxergar. Você não é o responsável, você não é o culpado, e somente ele pode administrar as suas crises. Cada um tem a sua própria crise. Dentro desse conceito, desse enfoque semanal, entenda isso, para que você possa encontrar essa liberdade. O resultado só vai existir na hora que você entender que o poder da consciência cria-se a necessidade de mudança. Obrigado, uma ótima noite e que Deus abençoe a todos vocês, familiares.